quando se usa ou não uma preposição. O estudo da regência vai abordar quem é o elemento que cobra, que exige essa preposição. Coloquei aqui um quadro das principais preposições e lá na minha aula do PANA, não, na aula de preposição, eu falo das 10 principais preposições, de, para, com, em, a, desde, entre, sem contrapor. Então, reconhecer uma preposição ficou mais fácil. A questão é de onde ela vem. Se de um termo anterior, se de um verbo, se de um nome, que geralmente o nome é regência nominal, ou seja, tudo que não for um verbo é um não verbo, que é exercido por um substantivo, adjetivo ou um advérbio. Essas três classes aqui, substantivo, adjetivo e advérbio, exigem preposição assim como o verbo. Nós teremos uma regência nominal quando esses elementos exigirem uma preposição. A regência nominal é pouco cobrada e quando é cobrada, a banca incorre em erro. Então, geralmente erra, como a gente vai ver daqui a pouco em duas questões originais. Então, veja, tenho amor a ou da família. A depender do contexto que você queira colocar aqui, do sentido, nós temos amor, que é um substantivo abstrato, amar é verbo, amor é substantivo. Quem tem amor à família. Quem tem amor da família. Vai depender do sentido que se quer empregar, quem recebe ou quem pratica o amor. Se eu escolher o a família vai receber o amor e da, a família é quem pratica. Eu tenho um elemento recebedor, paciente ou agente, a depender do uso da preposição. Ou seja, o substantivo amor rege duas preposições de forma simultânea. Igualmente, o adjetivo benéfico. O que é benéfico? É benéfico a ou é benéfico para a saúde, segundo os dicionários de regência do Celso Pedro Luft. Estou aflito para passar no concurso. O adjetivo aflito, por sua vez, só rege a preposição para. Não vi nos dicionários de regência o adjetivo aflito exigindo uma outra preposição que não o para. Nem o adjetivo ansioso. Quem está ansioso por alguma coisa. Tá bom? Já o adjetivo imune, ele pode reger duas preposições. Quem está imune a ou está imune de, que se formou com desta, né? Desta está vermelhinho porque os dois elementos primários estão em letras maiúsculas, tá? Mas está certa a escrita. Desta molesta. O imune pode reger a preposição de ou a. Veja o que é que a banca disse nessa questão aqui de 2014. Acerca da regência nominal, que estuda as relações de dependência estabelecida entre os nomes e seus complementos, assinale a correta. Clique a correta. Tomar iogurte é benéfico para a saúde. Você viu aqui que Celso Pedro Luft diz que o para está correto, segundo a norma culta. Mas a banca não considerou como correta. Nós temos um dicionário de regência que prova isso. Os estudantes ficaram aflitos para. Correto também. O adjetivo aflito rege também a preposição para de forma correta. João está apto a. Olha, o adjetivo apto, ele rege sim a preposição a, tá? Ele rege a preposição a. O erro aqui não foi de regência como a banca quer fazer entender. O problema aqui foi que a palavra exercer, que é notoriamente um verbo, rejeita o artigo a. Note que aqui existe uma rejeição do artigo a, não é uma rejeição de uma regência. Logo, a letra C também está correta, porque não há problemas de regência aqui nominal. O problema aqui foi que a palavra exercer não aceitou um artigo antes de si, porque é um verbo. Verbos rejeitam artigo. A gente costuma dizer que verbos rejeitam crase, mas, na verdade, o verbo rejeita o artigo. Sem artigo para se chocar com a preposição, logicamente não haverá crase.
Portanto, aqui eu tenho um caso correto de regência. Eu não tenho um caso correto aqui de contração, ou seja, de crase. A banca considerou errada, realmente a crase está errada. A regência não está errada. Então, a banca Idecam errou feio nessa questão aqui, né? E depois, na letra E, eu tenho. Depois que tomou a vacina, ele está... Aqui, gente, pulei a letra D, né? Que é o gabarito. Maria está sempre atenta em tudo que se passa. O elemento atenta é atento a ou atento em. Então, a afirmativa está correta da letra D. Tá bom? Por isso que é o gabarito. Mas todas as outras também estão corretas. Depois que toma a vacina, ele está imune a ou para tudo. Tanto faz aqui. Você veja que a banca foi arbitrária. Ela disse que não e conservou esse gabarito e não anulou a questão. Quem tiver com dúvidas sobre o que eu falei, é só consultar no dicionário de regência do Celso Pedro Luft todos esses elementos aqui. Coloquei a página do dicionário aí, 83, 39, 233. Pode conferir, tá tudo lá. Quem tiver esse dicionário de regência, pode olhar e provar que eu não estou mentindo, não é isso, gente? Então, você veja, essa questão é de 2014, a banca não costuma cobrar tantas questões de regência. Quando cobra, ela cobra em forma de paráfrase, ali entremeado a uso de ortografia, de regência, de concordância, quando pede para reescrever determinado elemento. Veja outra. Algumas ferramentas permitem responder a essas perguntas. Quem responde, responde a. Esse a é uma regência do verbo responder, ok? E aqui eu não tenho crase porque essas, que é um pronome demonstrativo, rejeita, mesmo porque está no plural. Eu não posso conceber um a no singular diante de uma expressão que esteja no plural. Perguntou-se o seguinte: reescrevendo o período, estaria incorreta a regência. Incorreta. Vamos lá? Algumas ferramentas permitem aludir a essas perguntas. Quem alude, alude a. Está correto, sem crase, porque rejeita. Algumas ferramentas permitem proceder a essas perguntas. Está correto também. Quem procede, procede a. Regência ok. Algumas ferramentas permitem implicar essas perguntas. Olha, gente, o verbo implicar, a gente vai ver daqui a pouco, ele não rege a preposição em no sentido de gerar como consequência. O que implica, implica algo, não em algo. O verbo implicar rejeita a preposição em no sentido de gerar consequência. Então, tá certa também, não tem a preposição em. Agora, se fosse assim, ó, em, aí estaria incorreta. Algumas ferramentas permitem fazer apologia a. O substantivo apologia rejeita a preposição a. A única regência aí é a apologia de, segundo o dicionário de Celso Pedro Luft. Só que no dicionário de regência de Francisco Fernandes, que eu tenho os dois, né, na página 71, a gente vê as possibilidades de apologia a ou apologia de. O Celso Pedro Luft diz que não, só existe o de. Já o Francisco Fernandes diz que existe também o a ou de. Eu não vejo problema usar essa preposição a, porque é comumente e largamente utilizada aqui no Brasil. Então, está correto também. O gabarito, a banca deu como letra D, mas ela também está correta. Lembrar essa pergunta. Quem lembra, lembra algo sem preposição. Se o verbo fosse pronominal, lembrar-se, aí faltaria a preposição de. Então, você está vendo que quando a banca cobra, essa aqui foi de 2019, quando cobra uma questão de regência, propriamente dita regência nominal, ela costuma errar. Ela não costuma ter acerto nos seus questionamentos. O que é que parte? O que é que depende? Que você, como candidato, esteja atento para fazer um bom recurso e colocar um bom embasamento teórico. Não é? Vamos falar sobre as regências verbais. Deixa eu apagar isso aqui que ficou esquisito aqui.
Começando com o verbo assistir, porque está em tela preta, gente, mas aqui é o verbo assistir. Ó, pronto, tirei. A regência verbal é muito mais cobrada. Portanto, você tem que prestar atenção no primeiro de regência, que é do verbo assistir. O verbo assistir pode ter vários sentidos. O primeiro é ver, estar presente ou presenciar, que no sentido de ver e presenciar, ele rege a preposição a. Eu assisti ao filme, quem assiste, assiste a. Nós assistimos aos shows, quem assiste, assiste a preposição exigida pelo verbo. Assisti à peça teatral. Aqui houve a junção do a preposição, exigido pelo verbo assistir, e o a artigo aceito pela palavra peça. No sentido de ver, presenciar, o verbo assistir exige uma preposição. Só que a preposição a. Se o objeto for pronominal, se em vez de a peça teatral for o a ou o i, eu tenho que tomar cuidado que eu nunca posso usar o lhe. O lhe nunca poderá ser utilizado com o verbo assistir, tipo, eu lhe assisti. Por exemplo, eu assisti a peça, eu lhe assisti. Assisti-lhe. Isso aqui não pode, tá? No sentido de ver, presenciar, o verbo assistir rejeita o lhe e pede que você opte por uma forma a ele ou a ela. A ele ou a ela. Assistir a ela, ou seja, para se referir à peça. Quando for pronominal, nada de botar o lhe para se chocar com o verbo assistir, beleza? Também pode ser no sentido de dar assistência. Aí ele pode, não que deve, ser transitivo direto sem nenhuma preposição. O professor assiste o aluno ou assiste ao aluno. No sentido de ver, presenciar, no sentido de dar uma assistência, tanto faz, com ou sem preposição, preste atenção. No sentido de dar assistência, tanto faz, é facultativo, o ou ao. Não é que quando for colocar o ao, mude para o sentido de ver, presenciar. Pode ter o mesmo sentido de dar uma assistência, vai depender do contexto. No sentido de auxiliar, dar assistência, é permitido o uso do lhe. Por exemplo, o professor assiste-lhe na atividade, assiste a ele, ao rapaz, né, ao aluno, ou o professor assistiu. O o, você sabe que é exclusivo para o objeto direto, e o lhe para o objeto indireto. Então, todas essas formas estão corretas. Pode ter sentido também de caber, tá? No sentido de caber de direito. Assiste a todos, cabe a todos o direito de reclamar. A decisão cabe a você, assiste a você. A decisão lhe assiste, cabe-lhe. Beleza? O lhe só não é aceito no sentido de ver, presenciar. Simples assim. O verbo assistir também pode ter o sentido de morar, de residir em algum lugar. Já assistiu na Rua São Pedro, ou seja, já morou na Rua São Pedro, em Juazeiro do Norte. Veja que aqui parece que eu estou dando sentido de assistiu alguma coisa, né? Assistiu alguma coisa lá na Rua São Pedro, mas não. Tem o sentido também de morar, de residir. Segundo verbo, nós temos o verbo aspirar, que tem dois sentidos básicos. Quais são os sentidos do verbo assistir? Ele pode tanto ter o sentido de... Deixa eu tirar esse negócio branco aqui, gente. O sentido de cheirar, sugar, em que o verbo é transitivo direto, não exige nenhuma preposição. Eu aspirei um cheiro gostoso de café, sem preposição, no sentido de cheirar. O doente aspira ar doente, sentido de cheirar. As ventosas aspiram sangue, também no sentido de cheirar. Ok?
Também pode ser utilizado no sentido de desejar, pretender, aí sim ele vai exigir uma preposição. O candidato aspirava ao cargo de praça, desejava, não está mais no sentido de cheirar. Ele não foi lá e deu uma cheirada no cargo, né, gente? O estudante aspirava à vaga de senador. Com crase porque que é feminino. Aqui está ao, porque cargo é uma palavra masculina. Ok. Ah, o verbo implicar, que caiu na prova de 2019, que você tem que estar atento, né? Note, o verbo implicar pode ter o sentido de envolver-se em algo. Más companhias implicaram o rapaz num crime. Aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Implicaram quem? O rapaz em alguma coisa. Impliquei-me, objeto direto, em um acidente, objeto indireto. O verbo implicar também pode ser sentido de ter implicância, de impinjar, de aborrecer alguém, sempre com a preposição com. O aluno implicou com o sistema, aquela vizinha implica comigo. O comigo, que é um pronome oblíquo tônico, sempre vai ser regido de preposição. O com, nesse caso, é obrigatório. De todos esses sentidos, o que vale a pena você gravar mesmo é no sentido de acarretar, gerar a consequência que ele não pode reger a preposição em. Estudar implica em aprovação. Essa construção é renegada e até foi renegada na questão de 2019 que a gente acabou de ver. Estudar implica aprovação, não em aprovação. O verbo implicar no sentido de gerar consequência sem preposição. Tal procedimento implica graves sequelas, não em graves sequelas, sem a preposição em, beleza? Já o verbo obedecer e o seu antônimo desobedecer sempre regerão a preposição a, tá? E aceita a forma li sem nenhum problema. Todos os candidatos obedeceram aos critérios da banca. Não desobedeçam às regras do certame. Quando tiver crase, candidato, lembre-se que aí dentro eu tenho a junção de uma preposição com um artigo feminino. Veja que em cima foi critérios, por isso que ficou aos, critério é masculino, e as regras ficou com uma crase porque regras é feminino. O a de regras com a preposição. Beleza? No próximo, eu tenho o quê? O verbo, aliás, a tríade. Esquecer, lembrar e abraçar. Meu Deus, como é que eu tiro isso aqui? Pronto. Deixa eu tirar essa aqui também. Meu Deus do céu, como é que eu tiro isso aqui, gente? É o verbo preferir. Eu estou achando aqui o marcador aqui, achei. Pronto. Esquecer, lembrar e abraçar dependem de um pronome para exigir preposição. Sem pronome, sem preposição. Quais são os pronomes que se associam a eles? O mi, o ti, o si, o a, o li. Eu disse, esqueci o caderno, sem preposição, porque o verbo não é pronominal. Esqueci-me do caderno. Tem uma preposição, porque eu tenho um pronome. Lembrou o compromisso, lembrou-se do compromisso. João abraçou o urso, João abraçou-se ao urso. Esquecer, lembrar e abraçar, esses três verbos, quando pronominais, exigem a preposição. Sem pronome, o verbo não tem nenhuma preposição, porque eles são transitivos diretos. Já no verbo preferir, item 6 dessa questão, tem o seguinte. O verbo preferir, ele rejeita as expressões do que
bem como os reforços antes, mais, muito mais, tá bom? Então ele só rege a preposição a e é um dos únicos verbos que exigem dois objetos de forma simultânea, porque quem prefere algo a alguma coisa. Eu sempre vou ter que estabelecer essa ideia de preferência. Prefiro cuscuz a sushi. Não posso dizer prefiro cuscuz do que sushi, tá? Nem muito mais cuscuz a sushi. Não. É só o a limpo e seco. Prefiro a coxinha. Veja, esse primeiro aqui, substantivo, eu não tenho nenhuma preposição nele. Como eu não tenho nenhuma preposição nele, o que é que acontece? Aqui eu não vou ter uma crase. Veja, se eu coloco um artigo aqui, eu vou ter um outro artigo aqui que vai se chocar e formar o A da crase. Como é que a gente chama isso, candidato? Nós chamamos isso de paralelismo sintático. Se eu puser um artigo no primeiro, tenho que colocar um artigo no segundo. Esse A, que é a preposição exigida pelo verbo preferir, se chocou com o outro A, que é um artigo. Virou uma crase. João preferiu o pai ao tio. Então, o verbo preferir rege a preposição a. Fique ligado, se o primeiro substantivo tiver um artigo, vai haver crase ou encontro de a mais o no segmento depois. O verbo responder sempre vai exigir a preposição a, exceto quando for sinônimo de ser mal educado, de você ser grosso, ríspido. Você já respondeu ao questionário? Respondi à prova? Agora, nunca responda aos mais velhos. Essa construção aqui é possível no sentido de você ser grosseiro. Nunca responda aos mais velhos é no sentido de não responda com grosseria. Tirando esse contexto de ser grosseiro, você sempre vai utilizar a preposição a para o verbo responder. No dia a dia, nós sempre esquecemos dessa preposição do verbo responder. Ok? Fiz uma revisão geral aqui sobre regência e a gente parte para o próximo assunto, que é crase. Crase, que é um caso de regência. Vamos subir aqui, ó. Crase, fusão de dois as sinalizados pelo acento grave. Esse acento aqui, gente, se chama grave. O nome do acento é grave, o nome do acento não é crase não, tá? Até a banca pode colocar o nome do acento é crase, não. Crase é a fusão de dois as. O primeiro a, sempre, bicho, sempre vai ser uma preposição, o primeiro a, que se junta a um artigo a, pode se juntar ao relativo a qual ou ao demonstrativo, apenas aos demonstrativos aquele. Outro demonstrativo rejeita. É aquele, aquela e aquilo. Como existem muitas regras de crase, eu fiz um esquema bacana para que você aprenda o caso de crase. É isso que eu vou passar para vocês agora, na minha regra do É Bonita. Deixa eu ajustar aqui minha margem para melhorar aqui. Pronto. Não sei vocês, mas eu tenho um toque demais com a organização das coisas. Olha isso aqui que ficou todo desorganizado. E tem mais dois. Sei não. Deixa eu ver aqui se eu faço assim. Aleluia. Pronto. Heitor compareceu à farmácia. Deixa eu aumentar aqui minha fonte. Heitor compareceu à farmácia. Eu tenho que verificar a regência desse termo anterior. Quem comparece, comparece a. Você sabe que o verbo comparecer, ele rege a preposição a. Resta-nos saber se a palavra farmácia aceita ou rejeita. Quem comparece, comparece a. Regência, ok? Resta-nos saber se a palavra farmácia aceita ou rejeita. Eu pego essa palavra
e construa uma frase em que ela seja o sujeito da minha oração. Veja como é que eu vou construir, ó. A farmácia é bonita. Me diz. Tá vermelhinho porque tá repetido um A com A aqui, viu? Não é porque não aceite, não. Leia a frase, candidato. A farmácia é bonita. A farmácia é bonita. Você notou que a palavra farmácia, quando eu construí um termo em que ela fosse o sujeito, aceitou. Se a frase fizer sentido, a farmácia é bonita, eu provo que esse trecho aceita um artigo A. Portanto, eu vou ter aqui um A exigido pelo verbo comparecer e outro A aceito pelo substantivo farmácia. Então, Heitor compareceu à farmácia. Tudo bem? Vamos à próxima? O prefeito voltou à prisão. Quem volta? Volta a prisão é bonita. Veja que o uso da crase deu super certo aí na primeira. Nós fomos à escola. Quem vai, vai a escola é bonita. Eu dediquei um poema. Quem dedica, dedica algo. Vê comigo. Quem dedica, dedica algo a alguém. A alguém. Quem dedica, dedica algo a alguém. A menina é bonita. Note que o substantivo menina, na frase do é bonita, aceitou de boa. Eu obedeci. Quem obedece, obedece a. O verbo obedecer rege a preposição a. Resta-nos saber se a palavra você aceita ou rejeita. Vai lá, gente. A você é bonita. Me diz se essa construção é válida. A você é bonita, a você é bonita. Não tem condição, candidato. Não existe essa possibilidade. Portanto, você, que é um pronome de tratamento, rejeita. Então, obedecer a você, nesse caso, só existe uma preposição, a, exigido pelo verbo obedecer. Ok? Nós assistimos a este filme. Quem assiste, assiste a. A este filme é bonita. Não dá certo, porque a palavra filme é masculina, palavras masculinas não aceitam. Coloca na frase, ó. A este filme é bonita. Não rola. Próxima. Ele contou um caso a moradores. Quem conta, conta algo a alguém. Crase no singular diante de plural, se o a vier sozinho, a singular diante de plural, crase nem a pau. Rimou. A no singular diante de plural, crase nem a pau. Beleza? Rodrigo concorria a prêmio. A singular na frente de plural, crase nem a pau. Nessas outras é mais simples porque, ó, palácio é masculino, palavras masculinas rejeitam crase. Reitor é masculino, palavras masculinas rejeitam crase. Então, não poderia dizer nunca a palácio é bonita, a reitor é bonita. Se fosse reitora, sim. A reitor, não. A vossa excelência é bonita. Veja como a expressão vossa excelência, que é um pronome de tratamento, também rejeita um artigo a antes de ser a vossa senhoria é bonita. Veja, eu estou dizendo a vossa excelência é bonita, eu não estou dizendo vossa excelência é bonita. Aí é uma interjeição. O vossa excelência, que é um pronome de tratamento, rejeita. Pronomes de tratamento rejeitam crase. Eu dei assistência à senhorita. Ó, gente, senhorita é um pronome de tratamento. Só que quando eu coloco na frente da expressão é bonita, como é que fica? Vai. A senhorita é bonita. Escutem a sonoridade. A senhorita é bonita. A senhorita é bonita. A dama é bonita. Poderia também colocar a dona é bonita. Eu tenho 3 pronomes
eu tenho 3 pronomes de tratamento que aceitam a crase. Senhora, senhorita e dona. Só que você não precisa decorar isso, candidato, porque a regra do é bonita resolve para você. A senhorita é bonita, a dama é bonita, a dona é bonita. Ok? O praça desobedece. Quem desobedece, desobedece a. As poucas ordens são bonitas, as muitas necessidades são bonitas. Os pronomes indefinidos rejeitam crase, com exceção de poucas e muitas. Para que tu vai decorar poucas e muitas com exceção? Bota na frente do é bonita que você resolve esse caso. Referi-me a toda novela de Manuel Carlos. A toda novela é bonita não dá certo. A toda novela é bonita não dá certo. Portanto, o pronome indefinido toda rejeita a crase. Vocês perceberam que eu utilizei aqui uma regra apenas e eu resumi muitas regras de crase para habilitar você a fazer uma prova mais tranquilo. Tudo bem? Continuemos aqui na próxima regra que eu tenho diante de pronomes demonstrativos e relativos. Vamos aqui? Vou descer aqui. Gente, diante dos pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo, é bem fácil. Basta o elemento anterior reger a preposição. Basta que o elemento posterior. Veja. Gente do céu. Gente, eu peço licença, eu vou ajeitar isso aqui. Agora vamos pensar aqui comigo no seguinte. Jamais fui àquele lugar. Quem vai, vai a. Esse verbo rege a preposição a. Quem vai, vai a. A palavra aquele, aquela ou aquilo já começa com a, aceita automaticamente um a preposição exigido por um verbo anterior. Quem vai, vai a. Você pega esse a e joga para cima do demonstrativo aquele, aquela ou aquilo. Não me referia àquela menina. Veja que o aquela já começa com a. Quem se refere a. Toma cuidado que às vezes esse aquele, aquela, aquilo inicia uma frase. Aí o aluno fica procurando, professor, da onde veio aqui? É porque, bicho, está na ordem direta. Veja, a frase na ordem direta seria: eu obedeci. Quem obedece, obedece a. A que se obedeceu? Aquele regulamento. Se uma frase começar com aquele, com certeza será uma exigência de um verbo posterior. Assistir àquele programa, mesmo que seja palavra masculina, a palavra aquele aceita automaticamente uma crase sobre ele. As roupas às quais me refiro estão na varanda. Veja, se eu tiver um pronome a qual ou qual, eu tenho que olhar para o verbo que estiver à frente, pois é ele que vai exigir a preposição que vai retornar para antes do a qual. Note, as roupas às quais me refiro. Quem se refere a. Esse as aqui, com crase, é porque o verbo à frente exigiu uma preposição que retornou para antes do relativo. Como o a qual já inicia com um a, houve a crase. Esse a preposição caiu em cima desse a relativo. Esta é a lei a qual todos desobedeceram. Quem desobedece, desobedece a. O a preposição caiu para cima desse a qual. Esta foi a conclusão a qual ele chegou. Quem chega, chega a. O a preposição se chocou com o a artigo desse relativo. Estas são as alunas às quais ele fez pergunta. Quem faz pergunta a.
voltou e se chocou com a qual. Lembre-se, o a qual só poderá ter uma preposição se for exigência de um termo posterior. É para depois do a qual que você tem que verificar se há crase. Beleza? Belezinha. Terceira regra, eu tenho as minhas expressões fixas. O que são expressões fixas? São expressões que já nasceram assim. Infelizmente, você vai ter que decorar porque é de uso. Não existe uma explicação lógica de por que essas expressões possuem crase. À tarde, à noite, à vontade, às avessas, à direita, à luz, às escuras. Tá bom? A gente chama de locuções fixas, que são locuções adjetivas, adverbiais, conjuntivas, prepositivas. Aqui, meu irmão, é você com você mesmo para aprender e decorar esses elementos. Beleza? Partimos para a quarta regra, que a gente tem o seguinte. Na locução prepositiva, veja, aqui é a locução prepositiva, a maneira de, que tem crase obrigatória, né? A moda de, que denotam como algo foi feito. Aparentemente, algumas pessoas, como até eu no passado já disse, que era o único caso em que uma palavra masculina aceitava crase. Mentira! Palavra masculina não aceita crase. O que é que aconteceu nessas expressões aqui? É porque a expressão é a moda de. O problema é que com a evolução linguística, a expressão moda de foi sumindo, ficando só o a. Veja, ele cantava a Caetano Veloso. Não é porque o a com crase está na frente de um masculino, não. É porque a expressão maneira de foi suprimida. Ele cantava a Caetano Veloso, ele cantava a moda de Caetano Veloso. Veja que eu tenho aqui uma expressão que foi subentendida, omitida do contexto. Beleza? Sim? Qual é a ideia que a expressão moda de traz para o texto? Como algo foi feito. Portanto, quando se disse que ele cantava a Caetano Veloso, ele cantava como Caetano Veloso cantava. Não dispensavam cuscuz à cearense, a moda cearense. Está implícita a moda de. Jantei um bacalhau a Gomes de Sá, a moda Gomes de Sá. Saboreei um frango a passarinho. Gente, aqui não está implícita a ideia de a moda de, não. Ah, eu saboreei um frango como um frango. Na verdade é passarinho, né? Saboreei um frango a passarinho. Gente, passarinho não faz frango. Não é como passarinho fazia. Eu não tenho a expressão a moda de nesse caso. Ok? Portanto, não tem crase igualmente em quero um bife a cavalo. Não é como o cavalo faz um bife. Cavalo não faz bife, bicho. Então, nesses dois casos, como não tem implícita aqui a ideia de a moda de, nada de crase. Ah, e essa é muito boa, bicho. Muito boa mesmo. Crase diante de que e de. Na verdade, não está na frente do que e de. Está na frente da palavra implícita. Quer ver? Quando eu digo o seguinte, ó. Sua ideia é semelhante à ideia que tive. Por problemas de coesão que a Banquidecan adora, veja, sua ideia é semelhante à ideia que tive. Como a palavra ideia foi repetida, se aconselha que você omita a segunda. O que é que acontece quando eu omito a segunda? Veja, a impressão que se tem é que eu tenho um A com crase na frente de um que. Active, parece actívia, né? Active não tem crase. Tem. Foi uma palavra que foi suprimida. Consegue compreender? Sim? Então, ótimo. Toma cuidado com essas palavras que são suprimidas do contexto. Sua roupa é igual à roupa que usei. Como a palavra roupa aqui foi suprimida, ó,
Sua roupa é igual à roupa que usei, sua roupa é igual à que usei. Na verdade, o a não está na frente do que, está na frente da expressão roupa, que foi suprimida para que se evitasse o quê? Erros de coesão e incoesão textual. Foi a festa da sua mãe e foi a festa de seu irmão. Festa, festa, veja como fica. Foi a festa da mãe e foi a de seu irmão. O a não está na frente do de. Está na frente da palavra festa, que foi suprimida por razões de coesão. Compareceu à rua da escola e à rua do trabalho. Rua, rua, tiro a segunda, fica como? A do trabalho. Aparentemente, eu tenho uma crase na frente da preposição de, que seria proibido, mas na verdade está na palavra rua, que foi suprimida. Tá bom? Crase diante de numerais. Se for em horas, nós temos uma regra geral que é obrigatório. Casos específicos proíbem, que eu vou falar aqui. Mas vamos aqui, ó. Eu viajarei às 3 horas, obrigatório porque é em horas. Às 5 horas, seja ela por extenso ou cardinal. Sairemos na hora certa, a uma. A uma o quê? A 1 hora. Agora, isso aqui é uns casos bem específicos. Por questões de paralelismo. Aqui é uma questão de paralelismo que você vai observar. O médico atendia das 8 às 13. Nesse caso vai ter crase. O das não é a junção da preposição de com o artigo as? De mais as, eu tenho aí a junção. Se tem um das aqui, vai ter um as com crase. O médico atendia de 8, ó, aqui eu não tenho mais o de mais o a. Se só houver o de, eu vou ter só o as, que é o artigo. Eu não vou utilizar uma crase aqui. Então, você fica ligado. Se tiver um de atrás, vai ser sem crase. Só vai ter crase se tiver o das ou não houver nada. Você está vendo? Que o corretor já está dizendo, ó, das 8 às 13 horas. Está pedindo para colocar uma crase aqui. Fique aqui desde as 19. Nesse caso também eu não tenho crase. Se houver qualquer outra preposição antes do as. Desde, para, após. Se tiver uma preposição antes, nem a pau. Exceto a preposição até, que você sabe que é facultativo. Tanto faz, até às 20 horas ou até às 20 horas. Então, veja se houver uma preposição, nada de crase nela. Beleza? Belezinha. Vamos para a próxima regra, que eu tenho em numerais que não expressem horas. Via de regra, eu não posso ter uma crase em elementos que não tenham, que não sejam horas. Mas tem uns casos bem específicos, por conta de paralelismo. Acompanha comigo aqui, ó. Ele escreveu da página 50 a 80. Até o computador está com erro de admitir essa questão aqui. Escreveu da página 50 a página, ó, ele corrige, 86. Aqui eu não tenho um a com crase na frente da palavra 86, senão seria realmente proibido. Eu tenho aqui o a que está na frente da palavra página, que foi suprimida. Portanto, a crase nesse caso se deve a razões de paralelismo. Ele ficou na presidência de 64 a 85. Agora aqui de boa. Se tem o de, você aprendeu agora há pouco, nada de crase. Os alunos foram, quem vai a 32ª Olimpíada é bonita. Caso clássico de crase aqui. Ok? Na expressão de terça a sábado não tem crase por razão de paralelismo, viu, gente? De terça a sábado.
Ou qualquer outro dia. Se eu tiver o de também, só terça a sábado também não tem crase. Dias de semana, sem crase. Ok, vamos para o número 7, que diz o seguinte: palavras repetidas, nada de crase. Frente a frente, boca a boca, gota a gota, agora. Gente, essas expressões repetidas rejeitam a crase só se elas derem uma ideia de modo, só se elas forem modais. Por exemplo, o importante é ficar de que forma? Frente a frente, com a verdade, é um modo. Como? O suor do trabalhador escorre de que forma? Gota a gota. A notícia correu boca a boca. De que forma? Boca a boca. Não foi pela internet, foi boca a boca. Elas têm que expressar modo. Palavras repetidas que não expressem modo, ela pode ter crase. Veja, nunca declare guerra à guerra. Aqui é nunca declare a guerra, o objeto direto, a quem? A guerra, objeto indireto. Note que aqui eu não tenho uma ideia de modo. Não é a forma como eu devo declarar. É nunca declare algo a alguém. Guerra está sendo personificada nesse caso. Oitavo tópico, eu tenho os casos facultativos, que tanto faz. São 3. Nomes femininos, pronomes possessivos e a preposição até. Contei a Beatriz o que disse a Rita, Mateu Muriçol. Contei a Beatriz o que disse a Rita. Quem conta algo a alguém, tanto faz, é o nome próprio feminino incompleto. O que disse a Rita, nome feminino. Gente, bota o nome próprio aqui, eu botei comum, mas é próprio, tá? Nomes femininos próprios, tá? Corrija aí na apostila de vocês. Então, contei a Beatriz. Se o nome for próprio e feminino, incompleto, tipo, não for Rita Silva, Rita Linardi, Beatriz Linardi, nome incompleto, nós temos aí a crase facultativa. O que acontece com isso, bicho? Antigamente se dizia que eu só deveria utilizar um artigo na frente de nomes pessoais, de pessoas, né? De nomes próprios de pessoas, se eu tiver intimidade. Como a gramática não tem condição de avaliar se você tem intimidade ou não com a pessoa, é facultativo o uso do artigo diante de um nome sozinho. Beatriz, Ana, Luísa. Agora, se o nome for completo, se pelo menos tiver um sobrenome, é proibido. Ou nome de personalidades, mesmo que seja só uma. Referiu-se a Raquel de Queiroz. Veja, nome feminino completo e é uma personalidade sem crase. A Carla Silva. Veja, se fosse somente Carla, seria facultativo. Como tem um sobrenome aí, ele é proibido. Nome próprio, incompleto e feminino, a crase é facultativa. O professor referiu-se a Joana d'Arc, é o sobrenome dela aqui, mesmo porque ela é uma personalidade. Tenho devoção a Maria Madalena, sem crase porque tem o segundo nome. Muito devemos a Teresa de Calcutá. Tem o nome, sobrenome. Crase proibida. Nome feminino próprio. Para ser crase facultativa, ele tem que estar de forma incompleta. Segundo caso facultativo, nós temos os pronomes possessivos adjetivos feminino. Menino, que regra dos infernos é essa? Vou te mostrar. Encomendei doce de leite à sua mãe. Tanto faz. A ou a com crase, porque eu tenho um pronome possessivo feminino. Esse pronome possessivo a gente chama de pronome possessivo adjetivo porque ele está ao lado do seu referente. Sua e mãe, uma está ao lado da outra, candidato. Por isso que é facultativo. Agora, se o minha não estiver ao lado, ou seja, se o substantivo a qual ele se refere está elíptico, escondido, aí, meu filho, não é mais facultativo, é obrigatório. Ou seja, isso aqui é um pronome
Possessivo substantivo, que é aquele que não está ao lado do seu referente. Referi-me às suas amigas. Tanto faz. Beleza? Com locução até, tanto faz, gente. Aqui não tem restrição. Até a. O supermercado fica aberto até às 20 horas. Fui até a praia, tanto faz aqui, viu? Acompanhei-o até a porta, tanto faz. Ó, tem que tomar cuidado que é a preposição até. Preposição, tá? Preposição. O até pode ser uma palavra denotativa. Sempre que dá ideia de inclusão, ó. Foi todo mundo. Inclusive até a menina. Nesse caso aqui, inclusive até... Não, vou tirar a palavra inclusive, né? Foi todo mundo, até a menina. Esse até aqui não deixa crase facultativa, não. Faz é não ter mesmo a crase. Porque aqui está numa ideia de inclusão. Esse até não é uma preposição, é uma palavra denotativa. Mas é quase impossível de você encontrar um caso desse. Então, nada de crase. Casa, terra e distância rejeitam crase, a não ser que rejeitam. Estou dizendo que rejeitam. Casa, terra, distância rejeitam crase. Quais são os elementos? Eu vou te mostrar aqui. Ó. Ele voltou a casa. Quando a palavra casa não vier determinada por um adjetivo, numeral ou um pronome. Adjetivo, numeral ou um pronome. Quando a palavra casa vier sozinha, alone, nada de crase. Ele voltou a casa, sem crase. Se eu puser um adjetivo, numeral ou um pronome, a crase é obrigatória. Ele voltou à bela casa. Ou qualquer um pronome. Ou, se for um pronome possessivo, não, né? É facultativo. Então, a bela casa, as duas casas. Veja que eu tenho aí um numeral. Ou eu escrever esse substantivo, casa, terra e distância, com a letra maiúscula. Se torna obrigatório. Qual é o único caso em que a palavra casa, terra e distância não terão crase? Quando eles vierem sozinhas. Aí ele vai vir acompanhado apenas com um artigo. Veja, voltou à terra, sem crase. Voltou à terra dos meus avós, ora o adjunto adnominal de terra. Ele determinou, terra vai ter acento. Cheguei à terra natal, note que a palavra natal é o adjetivo de terra, por isso que tem crase. Ele se referiu à terra, terra com letra maiúscula, você viu que a letra maiúscula particulariza. Eu vou ter um caso de crase. O ensino à distância não para de crescer. A distância, nesse caso, não tem crase porque não está determinada. Ele estava à distância de uns 100 metros. De uns 100 metros, determinou a palavra distância. Tudo bem? Se tiver determinante, vai ter crase. Gente, agora toma cuidado numa coisa aqui. Veja essa construção que eu vou fazer aqui. Ó. Se fosse, ó. Ele estava, eu já vi em prova, a uma distância. Vai ter crase? Óbvio que não. Mas distância não está determinado. Diz, criatura, o que é uma crase? É a junção de uma preposição mais um artigo definido. O autor optou aqui por um artigo indefinido. Por isso que não vai ter crase aqui, tá? A uma distância não tem crase, porque em vez de utilizar um artigo a definido, usou um indefinido. Em topônimos simples, todo mundo sabe isso aqui. Volto de sem crase, volto da com crase. A segurança chega a Juazeiro do Norte, sem crase, porque eu digo volto de Juazeiro. Quando puder ser trocado por volto de, sem crase. Comparecemos à Fortaleza, volto de Fortaleza. Agora, se eu disser volto da França, tem o da. Por isso que tem crase. Cheguei à Grécia, volto da Itália.
Topônimo é a regra mais fácil. Então, volto de sem crase, volto da com crase. Ufa, terminamos nossa aula. Agora é com vocês. Boa sorte nas questões de concurso, da banca e Decã. Confiram depois o meu gabarito lá no final. E boa sorte! Força, gente! Até a próxima!